Pai do Senhor, irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos em João capítulo 10, apenas alguns versículos para a nossa rápida meditação, ok? Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ok? Quero só contar uma história para você que no Oriente Médio o povo ainda cria muita ovelha, principalmente na região dos judeus árabes ali por perto. E então foi levado um aprendiz para ele ver como era o dia a dia de um pastor. E ele vendo o pastor conduzir aquelas centenas e milhares de ovelhas, e ele sai conduzindo com aquele cajado na mão, chapéu na cabeça, uma capa de couro, porque o deserto de vez em quando tem uma tempestade de areia que ele tem que andar com a capa, senão ele pode perder o couro ou ser levado pela tempestade. E quando ele chegou num local onde as ovelhas iam beber, o rapaz que estava do lado dele perguntou como é que elas conhecem a sua voz. Disse, não, eu vou na frente, chamo por elas sabem que é eu que estou falando. E então, naquele momento, quando eles estavam conversando, chegou um grupo de pastores com mais 2 rebanhos e se juntaram àqueles que estavam no poço. E ele ficou e disse, e agora, como é que vai ser? Como é que você vai saber quais são as suas ovelhas e quais são a dele? E ele disse, não, cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí ele disse, como é a frase que você disse para chamar as suas ovelhas? E ele então explicou qual era a frase. Ele então colocou o chapéu do pastor, pegou o cajado do pastor, vestiu a roupa do pastor e foi para frente das ovelhas e falou a mesma frase, só que as ovelhas não deram a mínima, continuaram de cabeça baixa, algumas comendo, outras bebendo. E ele disse, como é que pode? Por que ela não ouve a minha voz? E então ele ficou ali observando para ver no que era que ia dar. E de repente o pastor terminou seu horário, que as ovelhas se refrescaram, beberam, e ele foi para frente. E quando ele chamou as ovelhas, cada uma das que ele veio com ele levantou a cabeça e olhou para ele e começou a seguir, e ele seguindo na frente. Por isso Jesus disse nesse texto, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas eu sou conhecido. Eu vou na frente delas. Aleluia. A outra coisa é que havia um abrigo no meio do deserto, porque nem sempre dava tempo o pastor voltar e chegar no seu destino num tempo hábil. Então foi construído um abrigo no meio do deserto de pedras grandes, em que se o pastor coincidisse dele ficar até tarde, por causa de algum imprevisto, ele viria e ali passaria a noite com as suas ovelhas e só pela manhã, de madrugadinha, ele sairia para ir para o seu destino. Acontecia que quando eles chegavam ali, tinha uma pessoa responsável pelo aprisco, ele abria a porta, por isso que ele diz, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas entra por outra parte, é ladrão e salteador. Quem veio para roubar, ele não vai entrar, pedir para o porteiro abrir e ele entrar, não. Ele vai tentar. Então, ele diz, aquele que não entra porque é ladrão e salteador. Mas ele diz, eu sou a porta. Por quê? Porque o abrigo era bem estreito à entrada, só cabia uma ovelha por vez. E não tinha uma porteira que se fechava. Era o pastor que ficava ali na porta. Por quê? Porque poderia vir um lobo, poderia vir algum animal para arrebatar as ovelhas do aprisco. E o pastor estava ali como uma porta. Por isso que Jesus disse,
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará. Por isso eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí mais na frente ele vai dizer, aquele que não é pastor, quando vê vir um lobo, ele foge e deixa as ovelhas, porque ele não é pastor. Ele não tem cuidado das ovelhas. Mas o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Entendeu? Amém? Eu queria só dizer mais uma coisa. Esse mesmo aprendiz que viu o pastor dando de beber às ovelhas, ele perguntou como faz com uma ovelha quando ela se perde. E o pastor então explicou para ele. Quando ela sai do rebanho uma vez, ele conduz ela de volta ao rebanho. Segunda vez, ele dá umas cajadadazinhas nela. E na terceira vez ele corta a perna da ovelha. E ele disse, mas cortou a perna da ovelha, por quê? Aí ele disse, porque eu não quero perder a ovelha, então eu corto a perna dela para que ela não se perca. Aí ele disse, como é que faz a partir de agora? A partir de agora essa ovelha vai passar a andar no meu ombro, eu vou tratar da ferida dela, eu vou dar comida na boca dela, e eu vou cuidar dela, e quando ela estiver sarada, eu vou devolvê-la de novo ao rebanho. Eu faço isso para que eu não perca a minha ovelha. Então a primeira vez eu só falo com ela, na segunda vez eu ainda dou uma chibatada, uma correia nela, uma correção nela. Mas na terceira vez eu corto a perna dela e ela fica de 2 a 3 meses sem andar, sendo carregada. É ruim para o pastor, é duro para o pastor, é muito pior carregar uma ovelha, é muito pior ter que dar comida na boca dela, é muito pior fazer remédios para colocar no seu ferimento do que deixar ela se perder. Porém, o pastor aqui na história também é retratado como Deus. E ele prefere ferir você, embora que ele tenha que cuidar de você no leito, fazer você passar por alguns amargos da vida, colocando ervas amargas em cima da sua ferida, mas ele prefere fazer isso do que ver você se perder e sair das mãos dele. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.